Falar sobre alcoolismo na sociedade atual ainda é tocar num assunto melindroso e delicado. O alcoolismo não atinge apenas pessoas adultas e comprovadamente o uso de álcool atinge cada vez mais jovens, em níveis assustadores em todo o mundo. Estima-se que 15% da população mundial seja dependente do álcool. O alcoolismo é uma doença que afeta não só a pessoa, mas sim também os familiares. As pessoas mais próximas são particularmente atingidas no plano afetivo e no seu cotidiano, sentindo-se desamparadas e sem saída. Ao atingir a família, esta tende a dividir-se e a isolar-se da sociedade e do resto do mundo. Portanto, o alcoolismo, mais do que um problema do próprio dependente, é também uma doença da família, uma vez que o sofrimento é de todos e não só do dependente. Começa a afetar a família a partir do momento que começam a surgir os problemas paralelos típicos dos viciados, como acidentes de trânsito, violência, perda de emprego e decadência social, financeira e moral. Tomar uma atitude como a de se procurar um tratamento para um membro da família é sempre algo difícil, já que existe um grande preconceito e vergonha de assumirmos que temos um familiar alcoólatra, como também o próprio doente não admite que é portador deste problema grave e sério. Como resolver este problema, aparentemente sem solução para milhares de famílias portuguesas? E esta pergunta é um ponto de interrogação que tem existido na vida de muitas famílias. Muitas casas se perguntam como resolver este problema. Mas sabemos que os problemas têm sido mais abrangentes, maiores do que até o alcoolismo, como o problema do desemprego, o senhor que está desempregado há anos. E isso tem trazido outras complicações familiares. A senhora que está com problemas no seu casamento, agressões físicas e verbais. E você que me acompanha agora, que está sofrendo com um problema de saúde gravíssimo. Enfim, sabemos que os problemas são inúmeros, mas mencionamos também do alcoolismo, que tem sido um problema que tem destruído muitos homens, mulheres e famílias, tem tirado sua dignidade, o seu trabalho e a sua família. Mas nós começamos o programa de hoje, a hora do milagre, não para lhe dar informações, mas para ajudá-lo a resolver os seus problemas. E você pode agora entrar em contato conosco. Queremos falar consigo e queremos lhe dar uma solução a esse problema. Já ligue 21836-8008. Esta linha é uma linha que 24 horas ela está no ar para você poder entrar em contato conosco e darmos a primeira orientação. Temos ali a Joyce, que já está na central da nossa linha Amigo 24 Horas. Vamos falar com ela. Olá, Joyce, bom dia. Olá. Bem-vindo à nossa central Amigo 24 Horas. É isso mesmo, estamos aqui da nossa central do Amigo 24 Horas de Vila Nova de Gaia. E são várias as pessoas que já ligaram aqui para deixar o seu nome, para receber uma oração. E aquelas que não ligaram para pedir uma oração por si, também pediram oração pelos familiares. Você que deseja o mesmo, de repente o problema não está consigo, mas está no filho, está no ente querido, você pode ligar aqui. Além de deixar o seu nome, você vai estar deixando também o nome do seu familiar. Assim como fizeram essas pessoas. Temos a senhora Maria Rosa, de Messês. Pede oração para o seu marido, pois o mesmo foi embora de casa e até hoje não entrou em contato com ela. O senhor José Manuel está passando por problemas espirituais, por problemas na sua saúde, sofre com terror noturno, tem medo de sair à rua, tem problemas de todas as formas espirituais. Temos também a senhora Mariana, de Setúbal, pede oração pela vida espiritual, pois sente vítima de um bruxedo. Vemos que existe algo de errado na vida dessas pessoas, pois há coisas muito ruins a acontecer com elas, por isso estão tão desesperadas. E pode ter certeza que elas já foram devidamente orientadas e vão colocar em prática, porque são pessoas que querem mudar de vida, porque demonstraram isso ao ligar aqui e aceitarem a orientação, a direção que recebeu de nós e do nosso pessoal que trabalha aqui voluntariamente para atender você. E você que deseja o mesmo, receber uma orientação, uma direção, ligue aqui e você vai ser atendido, orientado e vai receber uma resposta de Deus para a sua vida. Ok, Joyce, obrigado. Então essa orientação que a Joyce acaba de nos dar
para a senhora que nunca ligou para a linha Amigo 24 Horas e que agora tem a oportunidade de fazer esta ligação e buscar um conselho, uma orientação, tirar uma dúvida sobre como você pode ainda hoje estar conosco. Falando em vidas transformadas, nós temos pessoas que com as vidas delas podemos afirmar que o trabalho do Centro de Ajuda tem sido eficaz e funciona. Temos ali o Roberto Azevedo, que está no salão do Cenáculo de Vila Nova de Gaia e vai entrevistar mais uma pessoa. Olá, Roberto, bom dia. Eu tenho aqui comigo o Flávio, que vai nos contar como era a vida dele antes de chegar ao Centro de Ajuda. Flávio, vamos fazer aqui um apanhado. Quais os problemas que você teve antes de chegar ao Centro de Ajuda? Os problemas que eu tinha eram a nível espiritual. Eu sofria depressão e tinha vários vícios. E complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, olha só. Depressão, vícios, complexo de inferioridade. Daqui a pouco você vai ouvir na íntegra a história do Flávio, aonde ele foi e o que ele fez para superar. Porque se ele está aqui é porque hoje ele teve os seus problemas resolvidos. Até já. Até já então, Roberto e Flávio, daqui a pouquinho você vai nos dar detalhes de todos esses problemas que você passou antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda. Eu queria que você agora ficasse a ouvir o caso verídico da Ana, que chegou no Centro de Ajuda nervosa, perturbada, inúmeros problemas espirituais, mas que foi livre por meio deste tratamento de libertação realizado por nós. Antes de vir para o Centro de Ajuda, era uma pessoa muito revoltada, nervosa, depressiva e tudo dava errado na minha vida. Cheguei a tentar 2 vezes o suicídio através da medicação e de álcool. Houve uma ocasião que tive coma alcoólico e quando acordei dele fiquei revoltada e muito triste comigo mesma porque eu pensei que nem para isso eu servia, para me matar. O pior dia da minha vida foi quando tudo desabou e não comia, não bebia, não saía da minha cama e cheguei a pesar 40 quilos. Pensei e juntei mesmo medicamentos antidepressivos que eu tomava com álcool. Esse foi o meu fundo de poço, porque não tomava banho, não comia, ficava mesmo na minha cama, no meu quarto, fechada e com os torres baixos, tudo escuro. Eu conheci o Centro de Ajuda através do meu primo. Depois de frequentar as reuniões do Centro de Ajuda, tudo mudou mesmo. Agora consigo sorrir, consigo dormir, já não ouço vozes, já não sinto as presenças, já não tenho qualquer tipo de revolta contra as pessoas que eu conheci ao meu redor. Hoje já não tenho vontade nenhuma mesmo de suicídio e hoje eu sou feliz. Após frequentar as reuniões do Centro de Ajuda, a maldição foi quebrada. A Ana só tem a nos provar que tudo que temos falado aqui neste programa e feito no Centro de Ajuda realmente tem sido eficaz. Eu queria fazer esse convite a você que agora me acompanha de um hospital, você que está acamado, você que sofre com problemas espirituais. Perceba que a Ana chegou a tentar o suicídio, entrou em um coma alcoólico, em outras palavras, era uma pessoa desacreditada pela própria família e pela sociedade em que vivemos. Porém, ela deu o primeiro passo. Eu peço que você compreenda que não estamos aqui fazendo questão de qual religião você é, de que igreja você participa ou qual o seu credo religioso. Não, queremos levar você à solução deste problema. É isso que você quer? Então esteja hoje conosco. Faremos o tratamento de libertação em todos os centros de ajuda. Algo que nós iremos realizar nesta sexta-feira que trará à sua vida a libertação. E quando eu falo algo, daqui a pouquinho revelaremos, mas desde já eu quero que você já prepare-se para estar conosco hoje
em qualquer centro de ajuda, seja o mais próximo à sua casa, caso você já conheça algum ou não, você pode agora ligar para a linha Amigo 24 Horas e ter mais informações sobre os locais e os horários convenientes ao seu dia. Nós temos a nossa sede internacional da Europa, situada em Lisboa, na nossa capital, ali na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, freguesia de Marvila, bem próximo ao metro de Chelas. Temos também aqui o nosso Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Cidade Invicta, na rua Egas Moniz, 485, bem em frente ao quartel militar da Constituição. Caso você queira a minha ajuda, falar comigo, eu estarei em Ariosa. Ali, o centro de ajuda fica bem em Pedrouços, na rua 3 de Maio, número 285, bem em frente ao cemitério de Pedrouços. Você pode nos procurar e lá, já hoje, estaremos lhe ajudando. Às 10 da manhã, às 3 horas da tarde e às 20 horas, mas temos também outros horários alternativos, às 7h30, ao meio-dia, às 18 horas, em todas as sedes nacionais do país. Você pode buscar ajuda e encontrar. Eu era uma toxicodependente e alcoólica, vivi cerca de 20 anos nas drogas e no álcool, fumava desde os 12 anos. Era uma pessoa que, após a morte da minha mãe, tive que lutar muito pela minha sobrevivência, desde viver em casas abandonadas, mendigar, cheguei a viver na praia, numa gruta, portanto eu tive uma grande luta pela minha sobrevivência. Eu sentia-me muito revoltada por ter que viver na rua e saber que o meu pai, a minha madrasta e a minha irmã que havia nascido viviam na casa onde eu sempre vivi. A minha madrasta na altura disse que não queria um exemplo como eu lá em casa, então eu fui embora de casa e a partir daí foi muito pior. E comecei a trabalhar em boates como dançarina. Mais tarde, portanto, eu consegui um bar, por vezes consumia, snifava coca, picava, fumava sempre chamon, tomava drufos, bebia desalmadamente, bebia para aí uma garrafa de whisky por noite no meu bar e depois ainda ia para os bares e para as boates beber mais. Acontece que eu não me apercebia que o pior ainda estava para vir. A dada altura comecei a consumir heroína fumada e tentei várias curas para tentar deixar o vício da heroína que não conseguia e eu voltava sempre à mesma coisa. Fui detida pela polícia por 2 vezes. Eu já não podia ver um polícia olhar para mim, não podia ver uma farda porque eu vivia constantemente em pânico. Então eu vivi um inferno. Cheguei a casar, o meu ex-marido também era toxicodependente, tinha deixado na altura os consumos de heroína, tentou fazer uma cura, portanto quando casámos na altura os dois não consumíamos nada. O meu casamento deu errado por causa dos vícios e porque houve traições e porque o meu ex-marido também me agrediu. Quando eu fui ao centro de ajuda foi quando li um testemunho de uma senhora que era alcoólica, que eu conhecia, já tinha bebido com ela. E um dia vejo a senhora na rua e fui-lhe perguntar onde era o centro de ajuda. Eu comecei a sentir-me uma pessoa talvez mais aliviada. Já há algum tempo ouvia falar na Fogueira Santa e o que eu realmente queria mudar radicalmente, queria abandonar os vícios e entrei na Fogueira Santa. Após a Fogueira Santa, eu libertei-me dos vícios, vendi o bar, adquiri casa própria, tenho outro tipo de profissão, outro tipo de trabalho, com luta, porque não é fácil, tenho conseguido ter uma vida diferente e, sobretudo, com dignidade, que era o que eu não tinha, e com paz, que eu também não tinha, não conseguia. Hoje a minha vida é totalmente diferente, não tem nada a ver com a Clara que foi no passado. Eu sou feliz. Desde que eu nasci que eu pertenço ao centro de ajuda, mas eu sempre fui muito vazia, sempre fui muito triste desde criança.
Eu sofria bullying na escola desde os meus 6 anos. Psicologicamente eles maltratavam-me, insultando, dizendo coisas que não eram verdade sobre mim, chamando nomes à minha família. Fisicamente tentavam me mandar de escadas abaixo, estavam-me sempre a tentar fazer cair, sempre a fazer-me tropeçar, sempre a dar-me chapadas. A minha mãe, ela sempre tentava cuidar de mim, sempre tentava incentivar-me para não desistir dos meus sonhos e para não me tornar uma pessoa rancorosa. Mas eu mesmo assim eu não ligava a importância ao que ela dizia, até ao ponto de eu começar a gritar com ela, de começar mesmo quase a partir para a violência para cima dela. E então eu acumulei isso tudo dentro de mim, tornei-me revoltada, tornei-me uma jovem que queria expressar essa revolta, mas não sabia como. Aos meus 14 anos, eu envolvi-me no mundo das drogas. Comecei a fumar tabaco, comecei também a fumar drogas, como pólen, erva, haxixe. E também comecei na altura das bebedeiras, comecei a consumir álcool, até ao ponto de ficar viciada. Eu dava-me com más companhias, eles tentavam-me influenciar, sempre a ficar no mundo onde eles viviam, sempre a estar no mundo das drogas, mesmo que eu tentasse sair, eles faziam com que eu ficasse, porque eles não queriam ficar sozinhos naquele mundo. E eu entrei numa grande depressão. Eu sentia que ninguém gostava de mim, que eu estava sozinha no mundo, que nunca ninguém ia conseguir arranjar uma solução para mim, que mais valia era eu morrer, até ao ponto de eu tentar o suicídio por 2 vezes e dormir com uma faca ao meu lado, para quando eu sentisse que estivesse mesmo mal, para eu pegar na faca e matar-me. Chegou à altura da Fogueira Santa, no centro de ajuda, e eu decidi participar, porque eu queria mudar de vida. Eu queria deixar de ser triste, eu queria deixar de ser vazia, eu queria deixar de ter mágoa da minha família. Eu queria deixar de ser perturbada, de ser revoltada, de querer dar porrada nas outras pessoas. Eu queria me tornar calma. Eu queria me tornar o que sou hoje. Para mim o sacrifício significou tudo. Eu coloquei a minha força toda naquele sítio. Hoje eu sou feliz, não tenho mágoa de ninguém da minha família, já não sou revoltada, não quero dar porrada nas outras pessoas, não penso em matar-me, eu quero é viver. Já não durmo com uma faca ao meu lado, hoje eu sorrio, antigamente as pessoas diziam, poxa Sara, estás sempre a chorar, hoje em dia estão sempre a reclamar comigo porque eu estou sempre a sorrir. Hoje em dia eu já não me dou com más companhias, sei escolher os meus amigos. Eu dou-me com pessoas que sabem os meus objetivos, que não me tentam desviar deles e que me incentivam ainda a continuar. Eu hoje dou-me bem com a minha mãe. Eu e ela temos uma relação mesmo muito boa. É mesmo mãe e filha, como melhores amigas. E hoje sou feliz. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Eu era uma pessoa muito triste, angustiada, a minha vida era uma desgraça, não tinha vontade de viver, muitos problemas, tudo que era força negativa tinha eu na minha vida. Nasci e cresci num lar assim, não era feliz, eu via brigas e isso complicou muito com a minha vida espiritual e sentimental, em todo o aspecto, complicou muito comigo. Tinha depressão, não conseguia dormir, chorava muito, não tinha alegria de viver. Não tinha alegria para nada. Procurei ajuda nos médicos porque eu tomava calmantes para dormir, tinha dor de estômago, ninguém sabia o porquê que tinha aqueles dores de estômago, porque eu tomava medicamentos e os medicamentos nada resultava. Tinha pensamentos de suicidar, de morrer,
Uma vez pensei, eu vou para o mar e vou-me jogar no mar e vou morrer, mas não cheguei a fazer isso. Tinha um cabeleireiro, tinha funcionários, aparentemente dava tudo certo, aí foi tudo por água abaixo, perdi tudo. Eu conheci o Centro de Ajuda através do convite de uma colega minha. A minha colega viu que era muito deprimida, muito sofrida, muito triste, muito angustiada e ela convidou-me para ir assistir com ela a uma reunião no Centro de Ajuda. Saí aliviada, saí bem disposta. E a partir daquele dia não tomei mais comprimidos para dormir, nem para o estômago, nem para nada. Eu ouvi falar na Fogueira Santa, ouvi o pastor a falar sobre o sacrifício, que o sacrifício traz benefício para a pessoa, se a pessoa se sacrificasse. Aí eu coloquei isso no meu coração. Eu fiz o sacrifício e teve resposta. Hoje estou bem, sou uma nova pessoa, sou feliz. Estou contente, eu não tenho mais aqueles pensamentos de suicídio, nem triste, nem angústia, nada disso. Isso tudo desapareceu. Tenho um estabelecimento, já é o segundo estabelecimento que eu tenho, porque no primeiro sacrifício era um estabelecimento um pouco mais pequeno e eu fiz mais um sacrifício, aí eu consegui um estabelecimento maior nessa Fogueira Santa que passou, nesse sacrifício. A minha vida sentimental está bem, hoje sou casada. Os problemas de saúde que eu tinha também desapareceram, nunca mais, até hoje. Hoje sou uma pessoa realizada. Flávio, agora há pouco você falava de depressão, vícios, angústia. Como é que era você antes de chegar ao centro de ajuda? Eu antes de chegar ao centro de ajuda eu tinha a minha vida completamente destruída. Em primeiro lugar, eu era bastante depressivo. Eu não acreditava nas minhas capacidades. Flávio, desculpa, essa sua depressão e o facto de você não acreditar nas suas capacidades, isso veio da infância? Você sofreu algum trauma? Houve algo que aconteceu para poder fortalecer essa ideia em você de que você era capaz? Ou isso surgiu do nada? Como é que foi? Não, a depressão surgiu do nada, quando eu já tinha experimentado praticamente tudo que o mundo oferecia. E eu via que mesmo depois disso eu não conseguia ser feliz. Quando eu já tinha experimentado quase todo tipo de drogas, quando eu já tinha me envolvido com várias mulheres, quando eu já tinha ido a várias festas. Por exemplo, você foi viciado em quê? Eu fui viciado primeiramente em tabaco. Comecei a sair à noite aos 18 anos e, aliás, comecei a trabalhar na noite logo aos 18 anos, em bares. E aí foi o tabaco, o álcool. E depois comecei a fumar mais ganzas e cocaína, speed, MD e essas drogas mais simples. Por exemplo, quais as sensações que você tinha quando estava sobre o efeito dessas drogas? Olha, a droga que mais mexia comigo era o MD, que era a droga que fazia eu esquecer tudo e eu me libertava bastante, porque eu era uma pessoa também um bocado reservada e quando eu consumia essas drogas eu libertava-me bastante. Você era uma pessoa tímida, né? Eu não sei se acontecia com você, mas eu já conversei com algumas pessoas que elas diziam assim, quando elas começavam a pensar nos problemas e ver que não tinha saída, então, para esquecer dos problemas, elas se refugiavam nas drogas. Isso acontecia com você? Acontecia. Eu, inclusive, eu saía com vários amigos meus que nem sequer consumiam nem álcool, nem droga, e eu estava sempre à espera quando é que eles iam consumir, porque eu não me sentia bem no estado em que eu estava, no estado natural. Então eu tinha uma grande necessidade de consumir ou álcool ou drogas. Por exemplo, quais os problemas que você tinha, ou em casa, ou a nível familiar, financeiro, que levou você a essas drogas? Os meus maiores problemas eram familiares e espirituais, porque financeiros eu até tinha uma boa condição. Eu tinha um emprego, tanto durante a semana como ao fim de semana trabalhava na noite, então o dinheiro nunca foi dificuldade para mim. Mas eu em casa também não tinha paz. Eu tinha um irmão gêmeo e não falava com ele. Nós não éramos capazes de estar os dois na mesma divisão em casa. Se ele estava na sala, eu chegava à sala, via que ele estava, eu ia para o quarto ou para o escritório,
E com a minha mãe a mesma coisa. Você pode dizer que o seu convívio com a sua família era um inferno, era um pandemônio? Como é que era? Era zero, pastor. Nós evitávamos de estar uns com os outros. Nós evitávamos de estar no mesmo espaço todos juntos. Nós não tínhamos uma conversa, não tínhamos diálogo. Então, eu e o meu irmão, sempre que falávamos era para discutir. Então, nós chegamos a um ponto em que nós já deixávamos de falar. Cada um para o seu lado. Flávio, você chegou a buscar solução em algum lugar? Clínicas, ocultismo? Buscou ajuda em algum lugar para resolver esses problemas? Como é que foi? Não, desde a minha infância eu já tinha ouvido falar do Centro de Ajuda. Já conhecia, de certa forma, o trabalho do Centro de Ajuda. Então, eu sabia que se eu quisesse, eu conseguia mudar aquela situação. Mas até então você não queria? Não, porque eu não tinha forças e também eu queria ver até que ponto é que eu conseguia levar a vida do meu jeito. Flávio, qual foi aquele momento que você diz assim, olha, esse é o fundo de poço, eu já não aguento mais, eu tenho que buscar ajuda. Qual foi? O meu fundo de poço foi, o que me chamou a atenção foi quando me caiu a ficha, foi quando meu pai faleceu. E eu sempre tive uma infância bastante boa, tive um bom pai, uma boa mãe. Tive uma boa condição de vida também, tanto a financeira como familiar e tudo isso. E quando o meu pai faleceu é que eu vi aqueles problemas todos na minha vida. Eu vi que não tinha harmonia nenhuma em casa. Eu vi que eu perdi o meu pai no mesmo dia em que eu vi, o último dia que eu o vi no hospital, no mesmo dia fui para uma festa ainda. Fui beber, fui consumir drogas, como se nada fosse, como se nada se passasse. Eu tinha uma sobrinha que nem sequer brincava com ela com vontade porque eu não tinha paciência, só a minha vida é que interessava. E eu vi que realmente aqui a minha vida não tinha jeito nenhum, não tinha volta a dar, porque eu já tinha experimentado de tudo. Eu até já tinha tentado deixar, mas eu não conseguia porque eu não tinha forças, eu não conseguia ser feliz sem aquilo. Onde é que entra o Centro de Ajuda na sua vida para te ajudar nessa mudança? O Centro de Ajuda foi quando a minha mãe me fez um convite para vir ao Centro de Ajuda a uma reunião e eu só podia vir à tarde porque eu comandava a noite toda, se fosse de manhã eu não podia, então ela disse, às 6 da tarde podes ir, então eu vim. E a partir daí, mesmo sem ter consciência do que estava-se a passar naquele dia, a partir daí eu comecei a ver a vida de forma diferente. Foi bem recebido, porque você, pelo que me parecia, você era uma pessoa insuportável, intragável, né? Você foi bem recebido? Sim, fui bastante bem recebido. O que lhe chamou a atenção nesse seu primeiro contato com o Centro de Ajuda? Foi a vontade das pessoas que pertencem à obra do Centro de Ajuda em querer ajudar as pessoas. Você viu isso nas pessoas que estavam ali, né? Você foi atendido? Fui atendido, eu sabia que as pessoas que estavam ali também já tinham passado por problemas parecidos com o meu ou com outros problemas e que já tinham vencido, então eu vi que ali eu podia vencer também. Em quantos meses no Centro de Ajuda você superou esses problemas que já vinham há anos? Eu deixei, por exemplo, pastor, os vícios tanto do tabaco, do álcool, das drogas, eu deixei tudo isso de um dia para o outro. De um dia para o outro, a força que em anos você não conseguiu, no primeiro dia que você veio no Centro de Ajuda, você recebeu essa força e disse, chega, basta, não quero mais. Eu recebi essa força e eu comecei a entender isso. E a partir daí a minha visão já começou a ser diferente. Eu comecei a entender que havia muita coisa errada que eu fazia que me levava a ter a vida daquele jeito. Você viu que as suas atitudes é que causavam aquilo, né? Exato. E então eu comecei a ver o que é que eu tinha que deixar para trás. E houve um dia que eu deixei tudo de uma vez por todas. Se libertou das drogas, você também falou de uma depressão e de um complexo. O Flávio que está aqui agora diante de mim, diante das pessoas, é depressivo, complexado? Como é que é? Não, agora o Flávio hoje já não tem nada a ver. Os complexos de inferioridade, as inseguranças, isso tudo foi passando. E eu comecei a ganhar força, a acreditar mais nas minhas capacidades, e então eu comecei mais aprendi a dominar os meus medos e tudo isso se resolveu. Por exemplo, qual Centro de Ajuda que você frequenta? Eu frequento o Centro de Ajuda de Espinho. De Espinho. Se essa pessoa, essa mãe, esse jovem que está nos assistindo, quiser ir em Espinho e procurar você, eles vão te encontrar lá. Sim, sim. Qual o endereço lá? O endereço, eu não sei o número da porta, mas sei que é na Rua 8, no antigo Cine Teatro São Pedro, em frente à estação de Espinho. Em frente à estação. Tá bom, Flávio, eu agradeço pela sua participação. Foi um prazer falar com você. Tá aí, faça como fez o Flávio. Procure ainda hoje
o centro de ajuda mais próximo de você. Eu, Roberto Azevedo, neste domingo, estarei ali em Rio Tinto. O mesmo está localizado na rua Fernão de Magalhães, 306, Traseiras, na Venda Nova. O Flávio disse que no centro de ajuda ele encontrou alguém que pôde ajudá-lo. Eu posso te ajudar. Agora, é claro, faça como fez ele, faça como tem feito essas milhares de pessoas que você tem acompanhado diariamente por aqui. Eu tinha muitos vícios, como o álcool, como as drogas, cigarro, erva. Eu envolvi-me com as drogas porque os meus pais separaram-se quando eu tinha 15 anos e então isso foi um trauma para mim. E então eu refugiei-me nas drogas e no álcool, porque havia sempre discussões todos os dias lá em casa. Então o que é que eu fazia? Ia sempre sair todos os dias à noite, nem ligava o que a minha mãe me dizia ou o que é que o meu pai me dizia. Era cada um para o seu lado. O pior momento da minha vida foi a separação dos meus pais. Senti-me perdida, eles eram o meu refúgio naquela altura e então é como se o meu mundo tivesse desabado completamente. Chorava todos os dias. Tinha muito trauma, não conseguia dormir sequer à noite sozinha, nem conseguia estar em casa de dia, que eu começava logo a entrar em pânico. Eu era uma rapariga muito agressiva, era tudo pela força do meu braço, era muito mimada. Se as pessoas não fizessem aquilo que eu queria à minha maneira, então era um caos. As minhas relações não duravam porque eu fartava-me rápido destas relações. Eu não gostava de ninguém, nem mesmo de mim própria. Se eu não conseguia gostar de mim, como eu queria gostar dos outros, não é? Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma amiga minha. Mudou a minha vida. Hoje sou uma rapariga mais confiante, já não tenho trauma, já não tenho vícios, já ultrapassei os problemas da minha família e estou evoluindo cada vez mais, estou feliz, tenho paz. Era uma pessoa muito perturbada, depressiva, tentei o suicídio 3 vezes. Era uma pessoa triste, isolava-me no quarto, gostava de pegar em lâminas e começar a cortar os braços e não sentia dor, sentia prazer naquilo que fazia. Muitas discussões em casa entre os meus pais. A minha vida financeira também não era boa, portanto muitos problemas. Foi quando eu conheci o Centro de Ajuda. Houve uma mudança muito grande, uma mudança positiva e depois, atrás de umas coisas boas, vieram outras. Nunca mais tive pensamentos suicidas, quero viver e muito. E a minha vida financeira ficou estável. Hoje sou uma pessoa realizada, muito. A minha vida antes era um tormento, porque eu via vultos, eu não tinha paz, eu tinha muito medo dentro de casa, havia muitas brigas com a minha família, com a minha mãe, os meus irmãos. Eu era muito triste, guardava muita mágoa, era muito deprimida, qualquer coisa que acontecia já me atingia. Tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo me sentia muito só. Tinha medo de ficar em casa sozinha, ou muitas das vezes nem via a luz do sol. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, trancada, e quando saía, era assim, carregava uma tristeza dentro de mim, ninguém entendia o porquê. Foi então que eu procurei, me apresentaram, o Centro de Ajuda, foram até mim, me mostraram o trabalho. E a partir de então que eu comecei a fazer tudo o que devia ser feito. Hoje está tudo diferente. Hoje eu posso ficar em casa sozinha, hoje eu tenho paz dentro de mim. Sou feliz, de fato, de verdade, não brigo mais em casa. São todos muito felizes. Consigo me controlar porque antes eu era muito nervosa, hoje eu já sou muito calma. E todos veem isso, né? Porque o que todos antes viam a tristeza, viam nos meus olhos, viam uma solidão. Hoje já vem diferente, já não vê aquela pessoa tão nervosa, já vê uma pessoa mais calma e mais em paz, assim, com tudo. Hoje estou muito feliz.
para quem sofre com insónias, azares, infortúnios sem explicação. Tem visões? Ouve vozes de pessoas que não estão presentes ou que morreram? Sente-se vítima de inveja ou maldição? Às sextas-feiras, ao longo de todo o dia, empenhamos-nos em combater estes e outros problemas de origem espiritual. Procure-nos num centro de ajuda perto de si e veja com os seus próprios olhos o que podemos fazer para o ajudar a mudar a sua vida. Estamos abertos todo o dia para o ajudar e temos palestras especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Quando cheguei ao centro de ajuda, eu tinha depressão, a minha família em casa nós não nos dávamos bem, era discussões, era lutas, nós chegámos até a nos agredir fisicamente e verbalmente. Na escola eu procurava refúgio no tabaco, nas bebidas e nos meus amigos, mas eu não era feliz porque eu chegava a casa e eu não queria estar em casa, eu queria sempre estar fora, na rua. Eu não me sentia bem em casa, eu era rebelde, eu comportava mal nas aulas, eu tinha más notas, eu respondia aos professores, eu tratava mal toda a gente e para eu me sentir bem eu descarregava em cima dos outros todos os meus problemas. O pior momento da minha vida foi como eu me percebi que não tinha ninguém, porque eu própria afastava as pessoas de mim, que era uma maneira de, sei lá, eu me achar superior aos outros. E eu senti-me sozinha e não sabia mais o que é que havia de fazer, até cheguei a pensar em matar-me. Conheci o centro de ajuda através da minha mãe, quando ela me chamou para vir, e aí eu participei, nas reuniões e fui mudando aos poucos, fui sendo transformada. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu amo a minha família, eu amo estar em casa, hoje eu dou-me bem com os meus pais, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, eu já não preciso descarregar nas outras pessoas, pelo contrário, eu tento até ajudar. E a minha vida na escola mudou, hoje eu sou uma boa aluna, já não respondo mal a ninguém e hoje eu sinto-me bem comigo mesma. Ao participar nas reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi quebrada. Muito nervosa, completamente nervosa. E tinha insónias, não conseguia dormir, via vultos, olhava para o lado e não via ninguém. Fechava os olhos outra vez, continuo, até sentia vatima nas costas. Tirava o cobertor, não via ninguém. Quando fechava os olhos, aquele vulto estava ao meu lado, fugia. Tentei me suicidar, atirar-me de janela abaixo. Porque o tormento era muito, muito tormento na minha cabeça. Dentro do meu coração sempre triste, sempre apertada, sempre sem explicação. Cheguei ao centro de ajuda, comecei a pôr em prática aquilo que eu ouvi. E houve mudança. Então vi mudança no trabalho, vi mudança na saúde, vi mudança na vida financeira e eu fui libertando. Hoje já não vejo vulto, já não sou nervosa. Estou muito bem daquilo que eu era antes de conhecer os centros de ajuda. Hoje sou feliz, não tenho nada disso, não ando a chorar para os cantos, não ando preocupada absolutamente com nada. A participar nas reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi totalmente quebrada. E voltamos para a nossa central do Amigo 24 Horas. E você que está acompanhando essa programação e ainda não ligou aqui para deixar o seu nome para a oração e também não foi orientado, pode ligar, ainda há tempo. Aliás, nós passamos o dia inteiro, a madrugada inteira, fazendo esse trabalho voluntário e com muita dedicação para ver o sinal de Deus, para ver uma resposta para a sua vida. Assim como essas pessoas já ligaram aqui e deixaram o seu nome para o livro de oração. O senhor Rodrigo, de Torres Vedras, que tem passado problemas na sua saúde e problemas de desmaio. A senhora Maria, de Lisboa, pede oração pela sua amiga Tatiana, pois a mesma encontra-se em depressão e desesperada. A senhora Juliana, de Matozinho, sente que é vítima de bruxaria, pois tudo na sua vida tem dado errado. Nós vemos que há algo de errado na vida dessas pessoas.
pessoas que sofrem com desmaio constante, os médicos não descobrem as causas, pessoas que viram e mexem, os problemas voltam e voltam piores, não conseguem solucionar nada na sua vida, seja financeiro, seja saúde, seja familiar, tudo dá errado. Realmente há um sinal, mas de algo muito ruim por detrás disso. E você que deseja ver uma resposta, descobrir o que está acontecendo com você e se ver livre desse mal, nesta sexta-feira, você pode vir comparecer em um dos nossos centros de ajuda. Se você não sabe onde fica o centro de ajuda mais próximo da sua casa, você pode ligar aqui, nós vamos dar informação para si. Mas não deixe passar esta oportunidade para a sua vida, para que você possa encontrar uma resposta e se ver livre de todo mal. E ser feliz, ter paz e viver bem. Esse é o nosso conselho para si. Exatamente, Joyce. Este é o nosso conselho para esta pessoa que nos acompanha. Talvez você se pergunte por que vocês têm tanto interesse em nos ajudar ou em me ajudar. O que vocês recebem em troca? E eu lhe respondo, nós temos prazer de lhe ajudar porque fomos ajudados. Hoje estamos aqui e orientamos a você como resolver os seus problemas porque tivemos os nossos problemas solucionados. Eu tenho aqui em mãos a cartela do tratamento espiritual que nesta sexta-feira, já hoje, estaremos a realizar nos centros de ajuda. Você pode hoje receber uma cartela como essa e dar o primeiro passo do seu tratamento, que é a proteção na cabeça. E você pode se perguntar, por que a cabeça? Cabeça aonde o mal ataca, aonde o mal ele faz morada e faz você se tornar uma pessoa descontrolada, uma pessoa extremamente nervosa. Você não se identifica com isso? Você não está a se identificar porque você, de uma hora para outra, começou a tomar medicamentos fortíssimos para a cabeça por conta de você não conseguir dormir, você não ser uma pessoa, você não ter paz, enfim, você ser uma pessoa inquieta em todos os momentos. O mal tem atacado a sua cabeça. E afirmamos isso porque muitas pessoas saudáveis, com uma família, com uma vida profissional, de repentemente perderam o controle da sua vida, perderam o controle mental, perderam a razão de viver e ao ponto até de chegarem ao suicídio. Nós queremos lhe ajudar. Se você é esta pessoa ou tem na sua casa um familiar que sofre com os mesmos problemas, esteja hoje conosco. Faça esse convite a ele. Caso ele recuse, vá você por ele. Receba a sua cartela, faça este tratamento. E um detalhe, leve hoje uma toalha e uma garrafa com água. Nós estaremos realizando o tratamento de libertação e no centro de ajuda lhe orientaremos como você usará esta toalha e esta garrafa com água. Hoje, em todos os centros de ajuda. Qual o nome da senhora? Maria José. Como que era a dona Maria José ao chegar no centro de ajuda? Eu era uma pessoa extremamente nervosa, muito doente, tinha muitos problemas em casa, na família, no casamento, financeiros. Os problemas de saúde, quais eram? Eu tinha bronquite, tinha um problema de tiroide, que não podia ser operada porque senão podia ficar sem fala. Tinha problemas de coluna, tinha um problema muito grave na barriga, não é? Portanto, tinha vários problemas, tinha dores de cabeça constantes. Eu estava 15 dias com dor de cabeça sem parar. Tomava remédios? Tomava muitos remédios, eu tomava antidepressivos, que eu tive com um esgotamento físico e mental. Eu cheguei assim ao centro de ajuda, com esse esgotamento. Tinha estado bastante tempo sem trabalhar, porque não podia, não é? E foi precisamente nessa altura que eu cheguei ao centro de ajuda. A senhora disse que tinha problemas também na família. Eram discussões, brigas? Tinha muitas discussões com o meu marido, porque o meu marido era viciado no jogo. Das máquinas, aqueles de máquinas de casino, era viciado em álcool, bebidas brancas, era viciado em tabaco e, claro, gastava o dinheiro todo e nós não tínhamos dinheiro para sustentar os filhos, era só eu. Passava dificuldades? Muitas dificuldades. Tinha dívidas, tinha muitas dívidas, tinha dívidas ao fisco,
Tinha muitas dívidas. E passei tanta dificuldade ao ponto do meu filho abrir o frigorífico e não ter nada, e ele voltava a fechar, tornava a abrir, não tinha nada e ele voltava a fechar. E para a senhora, como mãe, como era ver o filho abrindo o frigorífico e não ter nada? Qual era a sensação? O que a senhora sentia? Assim, eu sentia uma tristeza profunda, não é? Porque eu trabalhava, mas o meu ordenado não chegava. O meu marido, quando trabalhava, gastava tudo no jogo. E tinha bons empregos, mas ele próprio tinha um feitio ruim e mandava os empregos para o espaço. Ele próprio, era ele mesmo que desistia dos empregos. E quer dizer, era uma pessoa muito triste e por causa disso é que eu comecei a ficar também doente, não é? Porque eu não podia suprir as necessidades dos meus filhos. A senhora lutava da forma que podia para resolver os problemas, mas não conseguia. Lutei muito. Eu fui aos bruxos. Eu fui aos bruxos porque desaparecia-me roupa do arame, punham-me bruxedos à porta. E eu depois começaram-me a dizer, vai. Eu não queria ir, mas não havia outra solução. Acabava por ir, não é? No desespero, a senhora ia em todo o sítio que era disponível? Todo lado, eu comprava livros de pensamento positivo, era talismãs, eu comprava tudo para mudar a minha vida. E como é que foi que mudou? Mudou porque um dia convidaram-me para eu vir ao centro de ajuda e eu em princípio fiquei assim, como já tinha corrido tudo, e é mais um, mas depois até como eu disse que eu não ia, disseram-me assim, ouve a rádio, e eu comecei a ouvir a rádio e aquilo despertou muita atenção, mas como eu não saía sem o meu marido, eu só saía para trabalhar. Eu tive que pedir ao meu marido, não é? E então o meu marido uma vez disse assim, eu vou lá amanhã, se eu gostar daquilo, sabia que é jeitoso, então eu levo-te lá na sexta-feira. Mas o meu marido era muito mentiroso, pastor, e eu não acreditei em nada. Então, o que é que eu fiz? Ele foi lá, ele realmente foi, porque ele chegou à noite, eu ouvi o programa e vi que ele disse tudo, bateu tudo certinho. Ele foi, e na sexta-feira levou-me. E a partir daí, pastor, que eu entrei lá, naquela noite, Deus deu-me logo um sinal. E então eu não dormia, eu tomava pastilhas para dormir à noite, tomava relaxantes para andar durante o dia, porque os problemas que eu tinha na barriga era precisamente por causa do sistema nervoso. E então, como eu naquela noite, eu dormi. Eu tomei o medicamento, mas eu mesmo tomando o medicamento eu não dormia. Já na primeira noite, no dia que a senhora pisou os pés no centro de ajuda, já viu uma diferença. Já vi. Como que é a vida da dona Maria José hoje? Hoje, pastor, eu hoje estou curada. O médico disse que eu tinha que tomar o medicamento para a tireoide toda a vida, pois eu já não tomo há mais de 20 anos esse medicamento. Eu fui curada da bronquite, eu fui curada da tireoide, da coluna, do problema da barriga, eu fui curada de tudo. O meu marido não é viciado, largou tudo, tabaco e tudo. Trabalha direitinho. Temos dinheiro, pastor. Ele que não juntava dinheiro, ele é que junta dinheiro agora. Estamos bem, os meus filhos estão bem, graças a Deus, estão casados, estão bem. E não preciso da nossa ajuda, porque eles também estão bem. Estamos todos bem. Qual é o nome da senhora? Laurentina. Como é que era a sua vida ao chegar no centro de ajuda? Pastor, eu era uma pessoa muito perturbada, muito nervosa, eu ouvia bultos, e eu ouvia vozes, ouvia a chamarem por mim, na minha casa ouvia tudo a dar estouros e não sabia de onde vinham esses estouros, e assim foi muitos anos que eu estive neste sofrimento. Tive um filho meu também que começou com problemas muito graves, eu sem saber o que é que ele tinha, deixou de trabalhar, ele era bombeiro, demitiu-se de ser bombeiro e ficou num estado lastimável. Deixou de fazer a barba, deixou de fazer a higiene dele, nunca mais saiu de casa, enrolava papel higiênico nos pés, alterava-se facilmente. Uma vez tentou-se virar a mim e eu deitei-lhe as mãos e na realidade não era bom, porque eu tinha outros filhos e viam o problema que estava a surgir com o meu filho, mas algo me dizia que havia uma coisa que eu tinha que procurar o que é que se passava. Procurei. Na altura a senhora chegou a procurar algum tipo de ajuda? Sim, pastor, corri todos os bruxos que o pastor possa imaginar. Eu fui a Lisboa. Eu fui a todos os sítios que me diziam que havia solução para o meu filho. Não procurei para mim, mas procurava para ele. Onde eu cheguei a uma certa senhora que fazia trabalhos desses e ela disse-me, escusas de vir aqui porque já vens tarde, ele já não tem cura.
foi quando eu cheguei ao meu emprego e falei com uma pessoa que trabalhava comigo e ela falou-me no centro de ajuda e eu cheguei totalmente destruída ao centro de ajuda, com a situação que vivia com esse meu filho e que cada dia, mais e mais, eu ficava mais complicada também com a minha doença sem eu saber que a tinha, não é? Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas o que é que não sabia. Quando cheguei à igreja, o pastor que me atendeu viu que eu chorava muito, e eu chorava sem saber porquê, eu chorava, eu cheguei lá, eu chorava sempre, não havia nada que me fizesse eu parar. Quando o pastor me mandou chamar, falou comigo e eu contei-lhe a minha situação toda e ele disse que primeiro que tinha eu que me tratar a mim, para eu ter força para tratar o meu filho. Seguiu as orientações? Todas, pastor, tudo que o pastor me mandou fazer, eu fiz tudo. E hoje? E hoje está tudo transformado, graças a Deus, pastor. Quem é a dona Laurentina hoje? Totalmente diferente, pastor. Hoje nada me causa nervos, tenho paz, tenho segurança naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, mesmo com os meus filhos se me dizem alguma coisa, e eu tenho muita calma. Posso orientar e eles olham para mim e veem que eu estou totalmente diferente, não é porque eu não era uma pessoa que me deixasse levar por alguma coisa. Hoje eu dou-lhes um carinho, dou-lhes uma palavra, mesmo quando eles estão a falar comigo mais agressivos, eu dou-lhes uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e eles não têm já a segunda fase para me dizer outra coisa. E o seu filho? O meu filho está totalmente curado, pastor, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu olho para o meu filho e glorifico o nome de Jesus através dele. Então dê um conselho agora para essa pessoa que está nos assistindo, que tem um filho na mesma condição que a senhora, que também já recorreu a bruxos, já foi a todo tipo de ajuda possível e não encontrou solução. A única coisa que eu posso dizer a essas pessoas, que não corram mais do que aquilo que eu corri, porque eu corri todo o país, mas sim que procurem o centro de ajuda mais perto de onde essas pessoas vivem, ou que procurem, porque na realidade lá encontram a segurança, encontram a paz, encontram o resultado para aquilo que elas procuram. Veja que os problemas da Laurentina não eram problemas comuns. Filho com problemas psiquiátricos, problemas espirituais, e afirmamos que o problema é espiritual porque foge do comum. Você que tem tido problemas semelhantes a esse, que foge da condição humana, da condição do médico, da sua própria condição, eu afirmo, você tem passado por um problema espiritual, mas não se desespere. Nós podemos e queremos lhe ajudar, como ajudamos a Laurentina. E afirmamos isso porque vamos agora ali a Cedo Feita, onde o Samuel está com a sua convidada, a senhora Filomena. Vamos lá. Olá, Samuel, bom dia. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham desse programa, A Hora do Milagre. Estamos aqui com a dona Filomena Correia. Dona Filomena, qual eram os problemas que a senhora chegou ao centro de ajuda e qual os problemas que você enfrentava antes de chegar ao centro de ajuda? É assim, eu tinha uma loja, só que a loja era uma loja muito pequena. E pronto, Deus sempre me foi abençoando, mas o meu sonho era ter uma coisa grande, portanto, abençoava no sentido de dar para o dia a dia, não é para aquelas coisas pequenas, mas o meu sonho era outro. Então, aí foi quando eu entrei na igreja, comecei a fazer as correntes e... Em outras palavras, a senhora já era uma empresária, já tinha a loja da senhora. Então, assim era o antes da senhora, antes de chegar ao centro de ajuda, quer dizer, vivia numa... Antes eu trabalhava por conta para outras pessoas, mas desde que eu entrei na igreja eu determinei logo trabalhar por conta própria. Só que, pronto, era aquele trabalho que ia dando para o dia-a-dia e nada mais. Então foi quando eu determinei mesmo, o meu sonho era ter uma loja grande. E foi quando numa campanha fiz um grande voto no altar e... Voto esse de sacrifício, voluntário para Deus, no altar. Sim, e aí? Muito sacrifício. Aí Deus abençoou. Hoje eu tenho a minha loja com medo mais do que eu determinei. E com isso, com certeza que a senhora tinha uma loja menor, a senhora adquiriu dívidas, com certeza. Algum problema a senhora passou financeiramente também. Muita dívidas e foi muito difícil, não foi fácil porque tudo de mal aconteceu. Só que eu determinei mesmo e Deus abençoou e hoje eu tenho essa loja. Aí veio uma direção do altar para a senhora fazer esse sacrifício voluntário e daí então hoje, como está hoje a vida financeira da senhora, a vida econômica da senhora, como hoje? Hoje está muito bem, no início foi difícil, mas eu continuei na luta com os meus votos, determinando que
Deus ia abençoar. Superou e venceu os problemas financeiros. A loja, eu digo que é um grande milagre, um verdadeiro milagre. Uma loja ampliada, uma loja maior, sonho realizado. É uma loja com 2 andares, eu entrei para lá com a loja, não digo vazia, mas o mínimo. Hoje a minha loja está uma loja muito abençoada. Próspera. Já passei férias este ano, já está muito bem. Hoje também dívidas, nada desses problemas? Está tudo em ordem, tudo em ordem. Dona Filomena, olhando para lá, tem pessoas que com certeza estão enfrentando os mesmos problemas que a senhora enfrentou. Qual conselho a senhora daria a essa pessoa, agora que está acompanhando o programa, para ela sair desse problema que a senhora enfrentou também, de viver uma vida reservada, enfim, uma vida amarrada, difícil financeiramente? Eu aconselho a essa pessoa para elas procurarem um centro de ajuda espiritual mais próximo de casa delas, para elas irem até um pastor, até um homem de Deus, que ele vai orientá-la e ela fazendo tudo direitinho, ela vai conseguir. Está aí, minha amiga, meu amigo, mais um caso verídico de uma pessoa que chegou ao centro de ajuda e conseguiu superar os seus problemas, esse financeiro. E nós estaremos aqui nesse domingo, não será diferente, na Rua da Cedofeita, 518, em frente à antiga escola da PSP. Obrigado, senhora Filomena. Obrigado, Samuel. E exatamente neste domingo você pode estar conosco e receber esta rosa que eu tenho aqui em mãos. Eu peço que você que não a tem, vá ao centro de ajuda hoje. Lá, sem dúvida, será distribuída esta rosa que nós estaremos lhe dando, simbolizando a paz, entrando no seu lar de forma gratuita. Você receberá esta rosa para que assim entre a paz na sua casa. Como a dona Filomena mencionou, todos os seus problemas e tantos que são semelhantes ao seu, o porquê protelar, o porquê questionar, o porquê ser uma pessoa tão preconceituosa quando a mudança da sua vida está ao seu alcance. Faça o que a senhora Filomena fez. Esteja conosco neste domingo, às 7h30 da manhã, às 9h30, às 3h da tarde, como também no final da tarde, às 18 horas. Você pode ter mais informações sobre moradas do Centro de Ajuda em todo o país e ilhas, através da nossa web página centrodeajuda.pt. Até a próxima.